sou assessor lá da presidência da FAPESP, trabalho na área de inovação lá. Então, montamos editais na área de inovação, para incubadora, parques e escritórios de empresas de tecnologia. Não estou envolvido na parte científica, estou mais envolvido nos editais do que seria a diretoria de tecnologia. Bom, a Agir, ela tem basicamente 4 unidades operacionais, tá? Uma primeira é o Escritório de Transferência de Tecnologia, que está a cargo da política de propriedade intelectual da universidade. Eu acho que esse é um tema que a gente vai ter que discutir muito, porque a norma que nós temos hoje é uma norma de 2001, ela é anterior à Lei de Inovação. Então já tem uma legislação, né? A Lei de Inovação de 2005, agora o Código Nacional de Ciência e Tecnologia. A gente precisa refazer essa norma, e estamos refazendo. Temos da ordem de 80 pedidos de proteção hoje em dia sobre gestão desse escritório, dos quais 2 estão licenciados, ainda não recebemos royalties. A gente ainda não conseguiu criar uma estrutura para receber os royalties desses 2 que estão licenciados. Então, esse é o escritório. Tá? Bom, um dos pontos do escritório que a gente tem que mudar é criar regras mais claras de entrada das patentes e de saída. Como está hoje, não tem regra de entrada nem de saída. Então, qualquer pedido que chegar, a gente tem que submeter e depois tem que acompanhar durante 20 anos, mesmo que o pesquisador diga que aquilo não é mais interessante. A gente não tem hoje um mecanismo, uma regra, para poder abrir mão do que a gente sabe que é sucata, entre aspas. Né? Então, esse é o escritório, esse é o nosso desafio no escritório. Paralelo ao escritório, nós temos uma incubadora de empresas. Tá? Hoje, essa incubadora está muito voltada para empreendimentos na área de software. Então, a gente gostaria de criar uma estrutura que pudesse atender mais ao mundo da saúde, da biotecnologia, que envolve certificações específicas e uma lógica específica, um tempo específico. Então, hoje a gente tem essa incubadora, ela está rodando, nós temos hoje 2 empresas incubadas e da ordem de 6 empresas pré-incubadas, todas da área de software. Tá? Perpassando vários setores. Tem uma da área de saúde que está chegando e a gente está com dificuldade de alocar essa empresa para o espaço que eles têm não atende a área de saúde. Então, esse é um incubador. E aí nós temos um projeto de parque tecnológico. Né? A ideia é transformar, nós estamos numa península aqui, então nós temos o Valonguinho, o Gragoatá e o Campo Praia Vermelha no formato triangular, mais ou menos 1 quilômetro de distância entre cada um. E nós mapeamos 48 casas que estão nesse meio do caminho, entre esses 3 campos. E a ideia é criar um parque tecnológico urbano e que nós possamos atrair empresas para essas casas. Esse é um projeto que está sendo conversado com a Prefeitura de Niterói. Isso provavelmente vai entrar no plano diretor da cidade. E essas empresas que virão para cá vão ter isenções fiscais para estarem aqui no entorno. Então, se tudo der certo, no futuro nós vamos ter algumas empresas de tecnologia, de biotecnologia, de equipamentos médicos, da área de simulação, de software, enfim, alocadas nessas casas. Hoje nós já temos conversas abertas com 2 empresas que toparam vir, né? Uma é da área de energias renováveis e a outra da área de simulações na área médica, que eles fazem robôs que simulam procedimentos médicos para treinamento de estudantes e coisas do tipo. Então, essas são as 3 coisas: o escritório de tecnologia, a incubadora e o parque. Nós criamos uma área social que ela perpassa essas 3 áreas. Então, a ideia é que no futuro a gente possa ter proteções de propriedade intelectual na área social também, né, com copyleft, outras formas de proteção, né, que nós tenhamos incubação de empreendimentos solidários, empreendimento na área social, e que tenhamos dentro do parque tecnológico também ações sociais. A gente tem aqui o Morro Palácio, então a ideia é que a gente possa experimentar também dentro do parque tecnológico coisas sociais. Então, isso é agir. Desculpa ter falado rápido, porque realmente está espremido. Se alguém quiser depois saber mais alguma coisa, por favor, me procure e tal, estou à disposição. E aí agora, entrando na parte que interessa, eu queria refletir um pouco com vocês a questão do apoio ao pesquisador. Né? Eu acho que tem um ponto muito importante colocado aqui na apresentação, principalmente na fala do Leme, onde ele ressaltou a questão dos técnicos administrativos. Né? A UF hoje tem na ordem de 3.500 professores e alguma coisa mais ou menos como 4.500 técnicos. Então, em tese, teria mais do que um técnico para cada professor. Né? Em tese, cada um de nós teremos um técnico conosco fazendo as coisas. Né?
Por algum motivo isso não acontece. Né? Eu não quero aqui discutir quais são os motivos, vocês já estão na universidade há muito tempo, conhecem esses motivos, né? Mas o fato é que parte desse trabalho técnico acaba caindo em cima do professor, né? Do professor, porque... então esse é um problema, né? Um outro problema, que eu acho que é muito, e aí eu acho que é um problema muito sério, é que eu acho que tem um sinal trocado nesse processo, porque as agências, se você pegar as agências de apoio ao pesquisador, como a FAPERJ e o CNPq, culturalmente eles dão dinheiro no CPF do cara, direto, entendeu? Então eu, como diretor da agência de inovação da UF, estou tentando mapear todos os projetos que foram captados na FAPERJ e no CNPq com professores da UF nos últimos 5 anos. Eu parei de mapear quando o Excel chegou na linha 14.000. Eu parei de mapear. Então, assim, a gente precisa de software. Isso que foi dito aqui, né, eu acho que esse crescimento da UF artesanal, né, para a UF profissional, de 19 programas de pós-graduação para 80 programas de pós-graduação, ela exige um investimento em software. Agora eu vou me permitir tirar o chapéu rapidinho e botar o chapéu da FAPERJ. Esse é um dos problemas da prestação de contas da FAPERJ. Não sei se vocês já perceberam, vocês submetem o projeto eletronicamente e entregam a prestação de conta presencial, ou seja, o sistema não é integrado. Entendeu? A prestação de conta é toda no papel. É isso que está sendo feito lá agora. O sistema está sendo integrado para trás, para ficar tipo o CNPq. Que você vai lá, faz o upload das notas lá e tal, se tiver algum problema, o cara vai te auditar por amostragem. No futuro, a FAPERJ tem o potencial de ser assim. Né? Tem um potencial, vai ter que trabalhar para essa coisa acontecer. Né? Vocês já devem ter percebido que vocês não precisam mais entregar a documentação antes de saber se o projeto foi aprovado ou não. É outra coisa muito simples de mudar, e vocês não têm ideia, isso esvaziou um andar inteiro de documento lá. Né? Você tem 100 propostas para o edital, financia 20, você pediu os documentos para as 100. Né? Enfim, é uma coisa um pouco... Tinha um motivo para isso acontecer, né? Porque quando saísse tinha que abrir a conta rápido, essas coisas geralmente têm um motivo. Não é tão absurdo assim, não é tão tétrico. Mas o problema é que, às vezes, o motivo acaba e a coisa fica. A gente não tem uma maneira de atualizar essas coisas de forma mais rápida. Então, agora, voltando o chapéu aqui da UF, né? Tem 3 dinheiros, né, que vêm para a gente, né? Um dinheiro é o dinheiro do Tesouro, né? Esse dinheiro cai nos departamentos financeiros, né? Geralmente o pesquisador vai lá, faz um pedido para o departamento financeiro entrega o bem, entrega uma mesa, uma cadeira, o que foi comprado, né? Então, muitos de vocês entram lá em contato com a PROP, com a Vera, pedem alguma coisa, a Vera compra, o negócio chega para vocês. É ela que presta conta, isso dá um problema, ela presta lá a conta, vocês não precisam prestar conta disso. Quando vocês pegam um dinheiro do Ministério da Saúde, da FINEP, de alguma empresa e tal, esse dinheiro cai na FEC. E aí vocês pagam o overhead, que era de 5, já foi 6, agora parece estar em 10, não é isso? 10, né? É inflação, é crise, né? Mas, pô, em tese, esses 10%, o cara tem que prestar conta. Que isso? Eu estou pagando para quê? Né? Eu estou pagando 10% e tem que prestar conta, não é isso? Então, assim, tem que ter uma pressão lá em cima também para a fundação fazer o papel dela, pô. A fundação não pode cobrar por um serviço e não entregar. Então, esse é um ponto, né, que o Oswaldo não me ouça, né, que vai querer comer meu fígado. Mas é o que eu acho. Então, o nosso problema, ele recai em cima do pesquisador que individualmente vai lá pedir dinheiro no CPF dele, né? E que, bom, a gente não tem nenhuma ingerência no antes. Então, na minha opinião, a prestação de conta está muito associada ao fato do cara não saber pedir. Ele pede de um jeito, que é um jeito que depois vai complicar ele de executar aquilo, ele não guarda as notas, ele não guarda nada, quando chega lá no final ele tem um problema. Ele tem um problema, pô, claro que ele tem um problema, e aí não adianta, não há o que a universidade faça para resolver esse problema, porque vai ser sempre problemático, pô. Ou seja, a solução para isso passa por um processo de capacitação, na minha opinião, do pesquisador saber o que pode e o que não pode, 2, ter uma espécie de software da universidade que faz o gerenciamento para o cara, pô. Ele vai lá, faz os uploads da nota e tal, isso não é complicado fazer. Você cria um algoritmozinho e diz que o cara está errado, pô. Ele for lá tentar fazer o upload, não deu certo, é errado. Está errado, não pode. Assim ele fica errado e aí o cara entende, ó, errei, eu tenho que consertar. No final ele vai lá, aperta um enter, sai a prestação de conta. Isso não é tão complexo de fazer,
Isso não é tão complexo de fazer. A questão é que isso implica em investimentos, né? E como o dinheiro sai no CPF, não tem pagamento nenhum de overhead e tal, não tem nada, né? Fica muito difícil financiar isso. Eu tive uma conversa, com uma reflexão, assim, né, com o pessoal lá da pró-reitoria, com o gabinete e tal. O entendimento do pessoal é que isso deveria ser uma contrapartida da universidade para os pesquisadores por estarem caçando dinheiro, né? Eu também entendo assim, né? Mas com a crise de hoje, a gente tem que ser sincero com vocês e a gente hoje não tem como fazer, não tem nada. Mas no futuro, né? No futuro, o ideal seria ter um software e ter um programa de capacitação. Ou seja, o cara aprende a usar o software, ele é capacitado e o software não deixa ele errar, né? Aí entra o meu lado, eu sou economista e engenheiro de produção, né? Entra o meu lado engenheiro de produção. Pô, tem que ter software, cara. Não adianta, cara. Produção em larga escala não pode ser artesanal, pô. Artesanato é para pequenininho. Grandão tem que ter software, pô. Senão todo mundo vai ficar maluco. Ninguém vai continuar dando erro. Só o software pode garantir que o negócio vai redondinho, tá bom? Então foram palavras rápidas, perdão pela velocidade, rapidez, mas é o que temos para hoje. E aí já me desculpar com vocês que hoje está acontecendo um momento importante lá na FRJ, desde os anos 80, o Maurício Guedes está tocando lá o Parque Tecnológico. Hoje é a transmissão de cargo, né? Então ele está passando o Parque Tecnológico da FRJ para uma nova pessoa, ele está se aposentando, e aí me convidaram lá para a festa, eu faço parte dessa história, eu tenho que estar lá. Então, 2 horas da tarde eu tenho que estar lá no fundão, vou ter que sair, não vou poder ficar no período da tarde, já me desculpo desde já, tá bom? Obrigado, gente. Bom dia a todos. Um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite, né? Sou lá da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Estou na FAPESP há 36 anos, um pouquinho só. Não quero, obrigada. Sou gerente de uma área da FAPESP, que é a Gerência de Apoio, Informação e Comunicação. Embaixo dessa gerência, a gente tem vários setores da FAPESP. No total, são 70 funcionários na minha gerência. A FAPESP tem um total de funcionários de 300 funcionários. Ela foi constituída em 23 de maio de 1962, então ela tem 53 anos. Ok? E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre essa questão dos escritórios, que foi uma iniciativa da FAPESP com a comunidade paulista, comunidade científica paulista, porque o nosso diretor científico, Dr. Carlos Henrique de Brito Cruz, sai para dar várias palestras pelo Estado, e os pesquisadores sempre reclamavam com ele dizendo assim: eu não quero mais pedir nada para a FAPESP, porque a gente tem que ficar juntando documento, é uma coisa de louco, não tenho tempo para fazer pesquisa. E isso foi acontecendo assim várias vezes, né? Até que o nosso diretor científico resolveu, então, que a gente deveria dar uma ajuda para o pesquisador, né? Na parte administrativa do projeto. Então, nós somos da área administrativa, não somos da parte científica. E aí foi montado um grupo dentro da FAPESP, um grupo com 9 pessoas, inicialmente, agora já tem o dobro, porque a gente pensa assim, se eu ganhar na Mega Sena, alguém tem que assumir, né? Então, assim, essas pessoas que foram indicadas para fazer parte desse grupo são pessoas de várias áreas da parte administrativa. Então, assim, da nossa gerência, a parte do setor de informações da FAPESP, que é quem dá todas as informações sobre normas e procedimentos da FAPESP, né? Então, tem gente da área financeira, tem gente da área do setor de auditoria, prestação de contas, tem gente da área da importação e exportação. Ok? Esqueci de alguém?
parte financeira, eu já falei. Da área de correspondência e protocolo do recebimento de prestação de contas. O que a gente acha é o seguinte, não é só a prestação de contas que dá trabalho. Não. Isso é só uma enganação. Na verdade, é assim, a gente acha que a parte administrativa, a partir da assinatura do termo de outorga, é que a coisa começa a pegar. Né? Então, teve a aprovação, tal, assinou o termo de outorga, começa o projeto. E aí, o pesquisador começa a ter algumas dificuldades. Por exemplo, tendo que fazer orçamento, né? Cotação, tem lá as limitações, eu não sei como é que são as leis aqui, mas lá em São Paulo, por exemplo, nós temos, os pesquisadores têm que apresentar a prestação de contas, e eu vou aqui discordar do Tiago, tem que ser nota fiscal em papelzinho, porque o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo não admite que seja online. Não. Então, assim, no CNPq isso funciona porque o Tribunal de Contas da União acatou e achou legal. Mas o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo disse não. Então, assim, a gente vai até um pedaço com o sistema eletrônico, mas quando chega na prestação de contas, tem que mostrar o papelzinho mesmo. Né? Não tem jeito, tem que mostrar a nota fiscal. Eu lembrei de um caso, quando a doutora Ana Paula estava contando aqui sobre o ticket de passagem, eu lembrei de um pesquisador da FAPESP que a gente cobrou o ticket de passagem dele da volta de uma viagem, e ele tinha perdido. E aí a gente sempre instrui, olha, entra em contato com a agência de viagem, pega uma declaração e tal. E ele não conseguiu, ele foi lá na FAPESP e falava assim para a gente, olha, eu estou aqui, eu voltei. E a gente falava assim, então, estou vendo, professor, mas eu preciso instruir o processo. Não tem jeito. O senhor quer tirar uma foto, a gente põe lá, mas não tem jeito. Né? Então, burocracia? Mas a gente não tem como correr dela. Né? Infelizmente, é isso. Então, eu vou começar falando aqui dos objetivos do programa. Esse grupo da FAPESP, nós lá na FAPESP temos esse grupo de 18 pessoas, mais ou menos, e a gente traz os técnicos das unidades dentro da FAPESP para a gente dar o treinamento. Tá? A gente não vai nas unidades, eu vou depois para ver se o escritório está funcionando, para conferir. Mas, para treinar, é dentro da FAPESP. Por quê? Como eu falei, são vários setores envolvidos, e a gente não pode mandar todo mundo, né, pegar todo mundo da FAPESP e mandar para uma unidade hoje, outra unidade amanhã, não dá. O escritório, o treinamento, né, para o escritório é dentro da FAPESP e tem a duração de 4 dias. É muita informação, porque a gente dá informação desde da submissão de proposta, o que a FAPESP exige para cada modalidade que a FAPESP financia, e a partir daí, como que libera recurso, como que tem que fazer compra. Então, assim, é muito extenso. Normalmente, a gente junta equipes de, no máximo, 6 pessoas. Por quê? Já nos questionaram bastante sobre isso. A FAPESP tem um auditório e já perguntaram assim, por que vocês não colocam um monte de gente no auditório para treinar um monte de gente de uma vez? Porque não funciona. Tem que ser turma pequena para que as pessoas façam perguntas. E quem vai para um auditório não faz pergunta. Fica com a dúvida e sai de lá. Os técnicos, né, eles não fazem. É experiência. Então, a gente tem sempre uma limitação de 6 pessoas. E aí, a gente debate, conversa, um coloca a sua dificuldade, a gente tenta ajudar a sanar, é assim que funciona. Né? Então, a FAPESP tem como objetivo fomentar a pesquisa, e ela é a principal fonte de recursos do Estado, né?
ela, como eu disse, tem 300 funcionários. Os recursos da FAPESP variam anualmente, com gasto em pesquisa, por volta de 2 bilhões de reais. Ok? Então, o objetivo do treinamento, como eu disse, houve uma demanda da comunidade científica, questionando o diretor científico nessa questão da parte administrativa do projeto. Okay? Então, o nosso papel aí é auxiliar os cientistas na gestão e administração dos projetos. Okay? Como eu já falei, a ideia dos técnicos fazerem essa parte do projeto é deixando o pesquisador livre para desenvolver a sua pesquisa. Né? Então, assim, nós já treinamos bastante técnicos dentro do Estado, depois vai aparecer aí uma telinha para dizer quantos, mas, assim, o que a gente vê é o seguinte, cada unidade tem a sua realidade. Então, tem um escritório que faz todo o processo, desde assim, o pesquisador assina o termo de outorga, entrega o termo de outorga na mão do técnico. E aí, o técnico vai fazer toda a cotação de preço, vai ver quem tem o melhor preço, vai contactar o pesquisador, é isso, compra, já ele faz a compra, o pesquisador deixa cheque assinado no escritório, quer dizer, assim, o pesquisador não tem que se preocupar com nada. Já existem outros escritórios que só atuam na parte da prestação de contas. Então, o pesquisador entrega a documentação lá e ele vai fazer só a prestação de contas. Então, assim, a gente tem de vários jeitos, né? Então, a nossa intenção é capacitar o pessoal técnico para fazer esse trabalho para o pesquisador. Ok? Qual é a vantagem de se utilizar o escritório? Bom, a eficiência na submissão de proposta, porque a submissão de proposta tem que juntar um monte de documento e, às vezes, o pesquisador não sabe direito qual documento. Então, quando a gente capacita o técnico pode ajudá-lo, inclusive, nisso. Né? Rapidez na preparação e envio das prestações de contas, porque a gente vai dizer para o técnico, olha, esse documento a FAPESP aceita, este documento a FAPESP não aceita, não adianta enviar, porque a gente não vai aceitar. Então, assim, o técnico é um intermediador, ele vai falar para o pesquisador, ó, isso aqui nem adianta mandar, porque não vai ser aceito. Né? Além disso, a vantagem que a gente vê é o seguinte, isso com os escritórios que estão atuando já, é que o número de complemento de prestação de contas que a gente chama, né? Assim, veio uma prestação de contas, foi analisada, está faltando alguma coisa, ou tem uma irregularidade, a gente cobra o pesquisador. Então, este número de solicitação diminuiu muito com a questão do treinamento dos técnicos. Né? Então, assim, e a gente tem escritório que fez até uma festa quando não teve nenhum questionamento da FAPESP. Né? Foi muito legal. Né? Bom, além disso, depois que a gente treina os técnicos, a FAPESP disponibiliza um canal direto dos técnicos com o nosso pessoal de informações, com esse pessoal que dá o treinamento na FAPESP, que a gente um link dentro do Converse com a FAPESP. O Converse com a FAPESP é um link geral, onde o pesquisador, bolsista, pode entrar em contato com vários setores da FAPESP. Mas, além disso, a gente tem um especial só para atender os escritórios. Por quê? Porque se algum técnico de algum escritório tem alguma dúvida, a gente precisa socorrer rapidamente ele, né? Porque ele já teve a instrução e a dúvida dele é uma dúvida mais séria, vamos dizer assim. Ele está lá com a coisa na mão. Né? Não que a dúvida do pesquisador não seja séria, mas ele precisa dar vazão àquilo. Então, assim, a gente tenta dar prioridade para responder rapidamente
as questões que chegam no Conversa com a FAPESP, no link dos escritórios. Ok? Bom, e aí, com tudo isso, com todo esse trabalho, acho que existe uma simplificação aí dos trabalhos, todos administrativos, que são necessários no desenvolvimento do projeto de pesquisa, ok? Bom, além disso, a gente sempre fala que os técnicos são referência lá no escritório. Então, assim, eles podem, inclusive, passar o conhecimento que eles tiveram lá no treinamento para outras pessoas. Por exemplo, existe pesquisador que tem lá uma secretária que cuida da parte do projeto dele, mas ele não quer deixar lá o projeto no escritório, o pessoal técnico fica meio que, assim, é um ponto de referência para dar informações para essa secretária. O ideal seria que ela fizesse também o treinamento, né? Bom, isso tudo eu já falei, pode passar, Ricardo? Uma coisa muito importante, o que a gente tem visto, esse treinamento foi instituído na FAPESP em outubro de 2010. Então, tem 5 anos já. O que a gente vê? Se o diretor da unidade não comprar a ideia, a coisa não vai para frente. O diretor tem que comprar a ideia. É sério isso, porque assim, a gente já teve casos de treinar técnicos e chega na hora de colocar a coisa em prática, o diretor fala, aqui não vamos fazer nada disso. Isso é muito ruim, né? Porque assim, a gente despende lá um tempo treinando, e a gente espera que dê certo, e quando você vai visitar, nada foi feito, né? Então, por isso, hoje, a FAPESP mudou até o mecanismo de solicitação para o treinamento. Ela tem lá um formulário, onde ela exige que o diretor coloque lá algumas informações, dizendo por que ele quer que a gente treine aquele pessoal, o que ele vai disponibilizar para montar o escritório. Hoje, a gente direcionou, porque, assim, a gente viu que algumas unidades não deram certo, porque o diretor realmente não quis. Okay? Além disso, o diretor tem que pensar que, assim, tendo um pessoal que fica responsável por essa parte que a gente fala que é chata do projeto de pesquisa, você acaba facilitando que outros projetos sejam financiados, e isso há uma capacitação, um aumento da capacitação de recurso muito grande, né? Então, acho que essa visão, alguns diretores não têm essa visão, é muito ruim, né? Com certeza, o pesquisador vai ficar mais voltado para a pesquisa, ele vai querer ter outros financiamentos, né? Não é verdade? Bom, a FAPESP também, com essa coisa de que eu falei, que a gente hoje exige um comprometimento do diretor, a FAPESP, em cada auxílio que ela financia, ela disponibiliza um recurso de reserva técnica institucional. E a gente, nas nossas visitas, a gente sempre fala isso para o diretor. Fala, olha, quanto mais projetos você tiver aprovado na sua unidade, mais recurso de reserva técnica institucional você vai ter para a sua unidade, né? Que aí você vai poder fazer melhoria na infraestrutura da unidade, né? Então, isso é muito importante. E, às vezes, eles não enxergam, a gente precisa falar, né? Pode passar, Ricardo? Bom, aqui tem uns números. Como eu falei, a gente começou esse treinamento em 2010. A gente já treinou 451 funcionários, 134 unidades, 120 de instituições públicas, 14 de instituições privadas, e a gente já visitou 53 escritórios. O que acontece? Depois que a gente dá o treinamento, mais ou menos um ano depois, a gente vai visitar para saber como é que está indo o escritório, né?
A Bruna depois pode falar, que eu já fui lá na UFSCar, né, visitar. Então, aí a gente vai ver se está funcionando, se não está, por que não está, se a gente pode ajudar em alguma coisa, né? E, voltando da visita, é feito um relatório para o meu diretor. Meu diretor é o diretor administrativo da FAPESP, doutor Joaquim José de Camargo Engler. Eu faço um relatório dizendo, olha, o escritório X funciona e está indo assim, 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 o escritório Y não funciona por conta disso, disso, disso. E aí esse relatório é repassado para o diretor científico, que sai pelo Estado fazendo as palestras e tal, e depois ele vai cobrar do diretor da unidade por que não está dando certo. Ok? Bom, da minha parte é isso, depois a gente está aberto à discussão, se vocês quiserem mais alguns detalhes, a gente pode dar. O Ricardo vai continuar aqui, falando sobre outros pontos, ok? Obrigada. É uma honra, né, ser convidado para poder participar dessa experiência. Nós já fazemos esse trabalho, já faz 5 anos que a gente faz esse trabalho. Então, nós já temos uma expertise aí com relação a treinar, né, a montar essa estrutura dentro das universidades, né? E o objetivo aqui meu é mostrar qual é a estrutura do treinamento. Embora a Regina já tenha falado, né, algumas coisas. Então, as gerências envolvidas são essas, né? A GAIC, que é a nossa gerência, que tem por baixo esses 3 setores. Cada setor desse, na medida do desenrolar do treinamento, vai falar sobre as suas especificidades, né? Aí a gerência de importação, gerência de auditoria e gerência de finanças. No caso da gerência de apoio, o setor de informações vai falar, e aí são, durante esses 4 dias, eu acho que é a parte mais chata do treinamento, porque nós vamos falar de coisas bastante abstratas, né? Normalmente, o técnico administrativo ele vai lá voltado para fazer o quê? A prestação de contas. Então, o que a gente faz com esse técnico? A gente deixa a prestação de contas para o fim. Porque se a gente fizer no começo, ele vai embora no primeiro dia e não volta nunca mais. Então, a gente, né, fala bastante sobre as normas da FAPESP, né, sobre as modalidades que a FAPESP divulga, como ele solicita, como ele elabora e como ele vai cumprir esses prazos que a FAPESP exige, né. Depois do gestão documental, eu acho que é a parte lúdica do treinamento, que é a parte que é recente, que a gente fez isso recentemente, porque nessas visitas que a gente faz, a gente observou que os técnicos tinham dificuldade de preparar a prestação de contas. Então, o que eles faziam? Só para dar um exemplo. Então, ele pegava a nota fiscal, né, e o restante dos comprovantes. E numa folha A4, ele conseguia colocar, acho que umas 6 notas fiscais. Mas não contente, ele tem que dobrar para ficar bonitinho, né? Ele vai apresentar para a FAPESP. Então, ele fazia um origami, né? Então, nesse origami, nós acabamos, né, durante muito tempo, sendo especialistas, né, em origami. Então, esse curso, que essa parte do curso, que é o que eu chamo a parte lúdica, nós vamos mostrar para aquele técnico como é que chega a prestação de contas para a FAPESP, né? Tem o origami, tem aquela que chega numa pastinha bonitinha. Você vê o cuidado que o pesquisador tem em fazer a prestação de contas. Numa pastinha, na plastiquinho, bonitinho, né? Não precisa disso. Você vai chegar na FAPESP, a gente vai ter que tirar tudo para poder ter um processo, enfim, né? Tem todo um trâmite lá dentro, né? Tudo isso é mostrado, né, para o técnico. Então, o técnico enxerga aquela situação. Depois, tem o setor de apoio HI, que o setor de apoio HI que faz o quê? Analisa
a prestação de contas de reserva técnica de bolsa. A grande maioria das bolsas da FAPESP tem um recurso adicional que é reserva técnica, né? E ele é obrigado a fazer a prestação de contas, assim como no auxílio, né? Nos mesmos moldes, igualzinho, a mesma exigência que se tem no auxílio, se tem quando ele utiliza a reserva técnica de bolsa, né? Com alguns poréns, não com relação à comprovação, mas com relação à forma que ele apresenta, né? Mas o conteúdo, né, ou seja, a forma que ele tem que prestar contas é idêntica à de um pesquisador. A gente costuma brincar que um bolsista FAPESP de hoje pode ser um pesquisador de amanhã, né? Então, se a gente doutrinar bem esse bolsista hoje, amanhã, quando ele for pesquisador, ele já está craque, né? Então, é isso. Da gerência de importação e exportação. Falar um pouquinho sobre o quê? A FAPESP faz a importação e exportação. Quando a FAPESP concede recursos em outra moeda, né, quem faz a importação é a FAPESP. Então, esse recurso não fica disponível para o pesquisador. Ele não liga lá e pede, ó, libera $1.000. Não existe isso. Ele manda um documento para a FAPESP. Então, o que a gente vai orientar esse técnico nesse módulo? A gente vai ensinar esse técnico a melhorar a forma de apresentação dessa documentação para a FAPESP para a gente conseguir fazer esse trâmite mais rápido. Porque você imagina o seguinte, nós realizamos por mês, mais ou menos, 1.000 importações, ou 1.000 processos de importação ou exportação, tudo junto. 1.000. Digamos que eu apresentei da forma como eu acho que tem que apresentar a invoice para a FAPESP. Está lá, não chegou só a minha. Chegou a minha e mais de um outro. Né? Chegou a minha vez. Está faltando o papelzinho da responsabilidade assinado pelo pesquisador. Devolve. Devolveu. O pesquisador vai ficar feliz com a FAPESP? Não, né? Vai ficar bastante triste. E aí vai cair na coisa da reclamação, né? Triste, ele vai reclamar, né? Muito bem. Então, a gente capacita esse técnico a dar todas essas instruções. Ou seja, agiliza o trâmite do pesquisador. Então, todos esses procedimentos são orientados nesse módulo. Além disso, tem a parte que o pesquisador pode fazer a importação. Por exemplo, cartão de crédito. Cartão de crédito, ele compra, paga com o cartão de crédito dele e ele deve prestar contas para a FAPESP. Né? É uma forma de importação. Só que é ele que está iniciando. Quais os documentos que ele tem que solicitar, garantir para que ele, no momento da prestação de contas, não fique vendido. Então, a gente dá essa orientação para ele. Muito bem. O outro módulo é o da gerência de auditoria. Esse é o que o pessoal mais ama e espera no treinamento. Aliás, se de todas as solicitações de treinamento, eu pudesse fazer uma conta rápida, mais de 90% quer só fazer esse dia. Só que a gente pensou no seguinte, quando a gente elaborou esse grupo de trabalho lá atrás e esse treinamento, eu vou falar do fim sem falar do começo. Ele não vai entender por que eu tenho que pedir tal... Quer dizer, por que a FAPESP está pedindo tal documento? Não é porque é a FAPESP que está pedindo, porque é isso que a FAPESP quer, ou seja, prejudicar o pesquisador. É porque é necessário. Então, a gente vai explicar para ele por que é necessário. Além disso, tem a questão do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas do Estado também, uma vez que a FAPESP dá o ok numa prestação de contas para o pesquisador, esse pesquisador ele está isento de qualquer outra punição. Passa a ser responsabilidade da fundação. Quando vem a auditoria do Tribunal de Contas na FAPESP, e ela vem anualmente, ela faz uma seleção de processos, né, por amostragem, evidentemente, e ela vai identificar. Se identificar alguma coisa, nós não temos como questionar mais o pesquisador. Já aprovamos a prestação de contas. O ônus é de quem? Da fundação. Então,
Essas são algumas questões que vão ser tratadas na gerência de auditoria, pela gerência de auditoria durante o treinamento, né? Falar dos atos vedados, por que são vedados, né? A FAPESP não veda a utilização do recurso porque é por finalidade da fundação. Ah, mas eu quero contratar um técnico administrativo porque vai me ajudar no laboratório. A finalidade da FAPESP não é apoiar a instituição na parte administrativa. É dentro de um projeto de pesquisa. E isso é contrapartida da instituição. A contrapartida da instituição é suprir essa demanda. Né? Esse pessoal, enfim. Isso é contrapartida da instituição. E não é porque a fundação quer, está lá no estatuto da fundação. Aliás, nenhum órgão público pode fazer isso, não é só a fundação. Até a FAPERJ provavelmente não pode investir nesse tipo de coisa. Imagino eu, né? Não sei. Adequada utilização dos recursos concedidos, documentos aceitos que compõem a prestação de contas. Então, a gente vai falar especificamente dos documentos, né? A nota fiscal, o cupom fiscal, o ticket de passagem, recibo de taxa de inscrição, recibo de diárias, dá todos os exemplos e todas as experiências que nós tivemos ao longo desses 50 anos que a FAPESP existe, né? Alíneas de concessão, vamos falar dessas alíneas de concessão, né? Material permanente, consumo, serviço, diária e transporte. Como pode fazer a movimentação desses recursos, enfim. E a preparação da prestação de contas online, né? Que é aquela coisa. O prestador, isso a gente tem conseguido já, a gente já chegou num patamar legal. Mas era como vocês estavam comentando, o prestador ele vai deixar para o último dia ou para o dia anterior a prestar contas para fazer a prestação de contas. Né? Então, ele junta toda a papelada, né? E depois ele fica desesperado. E aí ele não consegue, evidentemente, concluir a prestação de contas. Culpa é de quem? Da FAPERJ. Provavelmente é a FAPERJ que está exigindo demais desse pesquisador. Então, com o sistema de prestação de contas online, o que a gente dá de ferramenta para ele? Que na medida em que ele vai fazendo os gastos, na medida em que ele vai pedindo liberação, ele vá lançando isso no dia a dia. Né? Há a possibilidade também do técnico ter acesso a esse processo. Né? Quer dizer, a FAPESP disponibilizou, inclusive, uma forma do técnico, né? Desde que autorizado pelo pesquisador, ou seja, tudo isso eletronicamente, o pesquisador vai lá, seleciona o nome do técnico e fala, está habilitado para fazer a prestação de contas do meu projeto. Então, vai lá, esse cara tem uma senha, qualquer movimentação que ele fizer. Veja, eu estou falando da prestação de contas, não liberação de recurso. Liberação de recurso sempre cai na conta do pesquisador, no CPF do pesquisador, é sempre na conta dele. Né? Não vai ter jeito, não vai ter do rapaz pegar, exceto se ele der o cartão ou o cheque assinado para o cara, aí não tem jeito. Né? Então, a gente também fala um pouquinho dessa preparação. A gente entra lá no sistema, faz uma simulação, né, para que a pessoa saiba como fazer isso no seu dia a dia. Depois vem a outra parte, que é da gerência de finanças, né, que vai fazer o quê? Não é só ganhar o dinheiro. Ele pensou que a parte boa era só ganhar o dinheiro. Não é. Ele tem a outra parte, quer dizer, a parte boa era ganhar o dinheiro, mas ele tem a parte que está a burocracia aí, né? Que tem que abrir uma conta bancária específica para movimentar aquele auxílio, né? Ou ele recebe o cartão bebê. Isso é assim, na FAPESP ainda é uma experiência, ainda é um projeto que a FAPESP está fazendo, piloto, com alguns pesquisadores, né? Porque o volume de movimentação que a FAPESP tem é um volume bastante grande, né, em muitos processos. Você tem aí praticamente 11 mil processos vigentes. Né, e você pensa que isso está... Todo dia o cara está pedindo liberação ou não. Né, então, o número de liberações também é um número elevado.
Então, tem que ter um controle. Vai que o sistema do bebê não dá conta. Né? Não tem ninguém aqui do Banco do Brasil, tem? O Banco do Brasil, realmente, ele é assim... No curso, a gente brinca que o técnico pode falar mal da instituição e do bebê, menos da FAPESP. Né? Ganha ponto negativo. Mas aí tem as formas de liberação de recursos. Fala também um pouquinho sobre as formas de liberação. E quando ele não utiliza, ou seja, não utilizou... porque a FAPESP tem uma coisa que é assim... a gente orienta que ele peça a liberação na medida em que ele vai realizando os gastos. Né? Ou seja, se ele tem um auxílio de R$100 mil, ele não liga lá, pede R$100 mil, no dia seguinte foi concedido e assinou o contrato. O dinheiro fica lá. Ah, eu precisei de vou precisar de R$1.000 para pagar tal conta. Liga no financeiro, até o tal horário. Ele consegue, no mesmo dia, a liberação na conta do prestador, após esse horário, no dia seguinte, com certeza. Né? Então, ele tem. E a FAPESP também tem aplicação financeira desse recurso. E para a FAPESP, como o montante é grande, a aplicação e o rendimento é maior. Então, manter esse recurso numa conta que não é remunerada é um custo para a FAPESP. Então, a FAPESP já pôs na ponta do lápis o custo que ela tem em virtude de disponibilizar esse dinheiro e esse dinheiro ficar sendo mantido numa conta parado. Né? Num momento de crise, é fundamental que a FAPESP também tenha esse olhar sobre esse tipo de recurso, disponibilização desse recurso. Né? Então, a gente vai lá, deu no máximo 5 dias, o próprio sistema já alerta, dizendo que esse dinheiro está parado, a gente pode ir lá e recolher o saldo. Lógico, a gente vai fazer o contato pessoal, não é uma coisa que ocorre frequentemente, mas existe essa possibilidade. Bom, falar um pouco da equipe, são compostos por 18 servidores. Inicialmente, foram por 9, mas tem a questão da Mega Sena, né, que a gente pode vir a ganhar. Então, a primeira equipe que foi formada já tem um bolão da Mega Sena. Nessa segunda tem outro, né, mas são eles. Né? E são servidores que, na sua grande maioria, têm mais de 15 anos de fundação, são gerentes, são gestores, e trabalham com aquilo que estão falando. O seu dia a dia é isso. Então, o curso se torna proveitoso por conta dessa experiência que cada um desses profissionais que compõem essa equipe do treinamento pode transmitir com segurança. Por que a gente não faz exatamente como a Regina, num auditório assim, né, enche esse auditório de técnicos para dar? Porque não é a mesma coisa. A interação, as experiências, né? Quer dizer, então a gente procura fazer. A gente já falou de 6, mas a gente já aumentou um pouquinho. São 8, né? Depois você puxa a orelha lá em outro lugar, né? Aí são de 4 dias, de segunda a quinta. Ah, mas é muita coisa. É bastante coisa mesmo. Poderia falar bem superficialmente? Poderia, mas certamente ele não conseguiria atuar da forma como a gente gostaria que ele atuasse. Não é que a FAPESP gostaria, até que o próprio pesquisador sinta segurança nesse trabalho que é realizado. Nas visitas que nós fazemos, muitas vezes a gente tem relatos e testemunhos dos pesquisadores que usufruíram do serviço, né, e que eles se sentem muito mais seguros, muito mais tranquilos, né, em ter esse serviço dentro da instituição. Isso realmente melhora a captação de recursos dentro da instituição, né? Melhora a dinâmica. Né? Quando falo captação de recursos, não é só captação de recursos da fundação, mas das outras agências também. Né? Porque ele se vê com disponibilidade de tempo para fazer, né, projetos, enfim. Porque o que acontecia? Um exemplo. Pesquisador antigo dentro da universidade, ele teve um projeto temático de 5 anos.
Cada ano ele tem que prestar contas. Ele teve uma dor de cabeça tremenda. Então, ele está andando no corredor da universidade, certamente ele encontra um outro pesquisador, colega dele, né? E que está vendo ele coçando a cabeça, brigando com a mulher, brigando com o aluno, xingando o diretor, né? E aí fica sempre aquele climão, né? Pô, o que aconteceu com o professor? Tá assim. Ele tem um temático na fundação. E ele está com um problema onde? Na prestação de contas. Porque a parte científica está redonda, mas a prestação de contas é o calcanhar de Aquiles dele. Né? E aí, o que o outro faz? Deus me livre, eu não quero ter um auxílio na fundação, nunca. O cara brigou com a mulher, brigou com o amigo, perdeu os alunos, já não quer mais contato com ele, né? Ele não quer. Então, eu não vou ter auxílio. E eu estou falando, eu não estou brincando, assim, estou um pouquinho dando uma dramatizada aqui, né, evidentemente, mas, assim, que existem situações assim, existem. Né? E é frequente, em alguma das visitas, a gente ouvir isso, de relato de pesquisadores que já são antigos, enfim, que já têm uma certa experiência. Né? E, para a gente desmistificar isso, a gente tem que trazer o cara para dentro da fundação. Por que a gente traz para dentro da fundação? Porque a cada módulo que a gente faz de treinamento, os técnicos, a gente termina um módulo, o técnico vai lá, a gente vai com ele e faz um tour na gerência. Para mostrar, ó, tem um ser humano, que você já falou com esse cara alguma vez na vida, você já falou. Então, faz um passeio com o cara. Você faz isso, esse setor faz isso, olha, feito por fulano, feito por ciclano. Isso humaniza, né? Dá um outro caráter, uma outra abordagem. Então, por isso que a gente opta por fazer isso com uma turma pequena, até para justificar isso. Né? Isso, gente. Acho que, para concluir, eu espero que, assim, vou dizer por experiência minha e da Regina, a gente iniciou esse projeto junto, lá na Fundação. É um desafio grande, né? Eu me lembro que, inicialmente, a gente... lógico, tem aí a vontade da gente de que a coisa dê certo, né? Mas só vontade não é, né? Tem que também ter empenho. Então, eu espero que vocês tenham sucesso aí no desafio de vocês, nesse trabalho. Né? É um trabalho de longo prazo, é de formiguinha mesmo, vai enfrentar resistência, né? E a gente vê isso, hoje não com tanta intensidade, mas lá no início, imagina que eu vou desviar pessoal administrativo, eu já não tenho pessoal administrativo disponível na minha instituição. Já começa por aí, a primeira porta já está fechada, não tenho. Eles já estão com até as tampas de trampo. Como é que eu vou desviar para fazer outra atividade para o pesquisador? Não. Então, já começou por aí. Então, isso, no início, era frequente. Né? Aí a gente contou com o apoio, lógico, da nossa direção, por isso a participação da nossa direção foi fundamental para que o projeto, né, conseguisse ter êxito. Né? Fundamental o apoio das instituições que procuraram a FAPESP para a gente oferecer esse serviço. Né? E é isso, gente. Eu acho que é uma briga boa, mas, assim, a longo prazo tem resultado. Espero que vocês atinjam sucesso aí. Márcia? Nós temos uma lista das unidades que a gente treinou no nosso site. Lá tem a lista de todos até hoje. E quando a gente visita e o escritório funciona muito bem, a gente vai lá nessa lista e muda a cor, né? Está pretinho, vira laranjinha. Então, aquilo que está laranjinha são os escritórios que funcionam muito bem. Ok? Então, vocês podem entrar no site da FAPESP e dar uma olhadinha lá. Outra coisa, Márcia. Ok? Ah lá, lembrou de mais alguma coisa? Mais uma coisa, gente. No site da Fundação também, nós temos um link que é Escritórios de Apoio ao Pesquisador, né? Institucional ao Pesquisador. Um dos links na página inicial.
Nesse link, vocês vão ter acesso, a gente já fez 2 workshops, né, convidando os técnicos as instituições que a gente treinou no Estado de São Paulo, para fazer a apresentação do trabalho que eles realizaram dentro das instituições. E essas apresentações, elas ficam disponíveis lá, se vocês tiverem interesse, curiosidade, enfim, fiquem à vontade.